apresentação de projetos para uso e passagem livre. Queria solicitar ao vereador Dr. Helder que pudesse convidar para adentrar no plenário o Paulo Fernando Ortega Filho, do Sindicato dos Advogados do Interior Paulista, vai falar sobre o projeto do Passe Livre, por favor, Paulo, acompanhado da doutora Márcia Amada. Por favor, fique à vontade. O senhor tem 10 minutos com direito a chorinho. Boa noite a todos. Boa noite ao vereador João Farias. Cumprimento ele em nome da mesa da Câmara, demais vereadores presentes. O Sindicato dos Advogados tomou uma iniciativa aí, vendo essas manifestações, e a questão também de passe, de tarifa de ônibus. E a gente acabou se reunindo com outras entidades. Temos apoio da OAB, da 5ª Seccional, representada pelo Dr. Erivelto Ferreira. E nessas reuniões entre os advogados, a gente achou necessário, pelo sindicato e também reuniões pela Federação dos Advogados em São Paulo, qual eu faço parte, a elaboração de algum texto com relação ao passe livre. E nessas reuniões a gente entendeu que um caminho seria procurar a Comissão Legislativa Participativa, que infelizmente nessa casa acabou não sendo votada a favor, nesse sentido da entidade sindical ou mesmo associação apresentar um projeto de lei. Então, até por orientação da federação e dos membros, a gente acabou pautando por tentar um projeto que seja, em certo ponto, razoável, e não de uma forma que vá causar tanta polêmica e não vá resolver o problema. O nosso projeto é pautado numa questão constitucional visando um Estado democrático de direito. A gente tenta pautar uma questão, um direito fundamental constitucional, que é a educação, na questão do transporte público. O cunho dele é justamente tentar diminuir um pouco a evasão escolar que existe hoje no município. Por uma pesquisa do sindicato, a gente pesquisou e conseguimos localizar uma lei de 2010 que estabelece a cobrança do ISSQN nos contratos de leasing. E esses contratos já estão sendo, de certa forma, está havendo arrecadação e depositado em juízo pelos bancos. A gente chegou a fazer uma pesquisa na vara da Fazenda Pública e discutimos que vimos que os bancos estão recorrendo da decisão, recorrendo do imposto, mas existe já entendimento em terceira instância que provavelmente esse dinheiro acabará vindo para o município. O nosso projeto, ele tenta, de certa forma, destinar essa arrecadação para uma questão de ser utilizado no passe livre para os estudantes. A ideia hoje já existe o meio passe para o estudante, a gente pleiteia justamente a utilização desse imposto para que seja dado o passe livre total para o estudante no período semanal das aulas e também nos feriados como atividades culturais do município. O projeto ele tem uma abrangência, de certa forma, não tão impactuante no orçamento público. A gente entende que já existe hoje um certo empenho nisso. E também temos conhecimento que tanto a CTA como a Paraty já existe uma isenção de ISSQN. Na opinião da gente como advogado, acho que nada mais justo também deles também contribuírem com essa questão social, que a gente como operador de direito entende que é mesmo uma reforma social, a gente tentar diminuir um problema que existe no município, que é a evasão escolar, que muitas vezes a criança, o estudante ou mesmo o universitário não tem condições de comparecer no seu estabelecimento de ensino para ter aula ou mesmo para adquirir educação. Então, resumindo, a ideia nossa é mais ou menos centrar nessa questão de, vamos dizer assim, ampliar o passe livre escolar, que já existe hoje em dia. Eu aqui represento também a Federação Nacional dos Advogados, a doutora Márcia está pela Comissão dos Advogados na OAB. A gente fez uma sugestão de alguns artigos que poderiam ser utilizados, ou mesmo para ter uma ideia geral do que poderia ser feito nesse sentido. Eu vou passar para a doutora Márcia, ela vai ler a ideia do sindicato com relação ao texto, e depois a gente volta para dar maiores esclarecimentos. Boa noite a todos. Eu vou dar uma lida no projeto para vocês, tá? Terem noção do que realmente a gente está propondo. E o que a gente quer
que seja instituído que o imposto do ISSQN, que vem do leasing, que ele seja destinado para o transporte no público, o transporte dos estudantes, para que seja o passe livre para os estudantes, porque ele não tem uma destinação ainda. Como esse imposto ainda está sub júdice, então ele não está sendo aplicado em nenhum projeto, então que ele seja destinado para o passe livre do estudante. Eu vou ler o projeto para que vocês tenham noção do que a gente está propondo. Fica instituído o passe livre para os estudantes no serviço de transportes coletivos explorados, permitidos ou concedidos pelos municípios, excluídos os transportes realizados pelos condutores autônomos de veículos automotores, no caso, os táxis. Serão considerados estudantes, para efeito da presente lei, aqueles regularmente matriculados no ensino fundamental, médio e superior, aluno dos cursos presenciais de educação de jovens e adultos, legalmente autorizados pelo MEC. São requisitos obrigatórios para o uso do passe livre estudantil: estar matriculado em instituição de ensino localizada no município, residir a mais de 1.000 metros da instituição de ensino onde está matriculado, exceto em caso de estudantes com deficiência, estar devidamente cadastrado na Companhia Trólebus Araraquara, apresentar semestralmente atestado de frequência escolar e comprovante de matrícula, possuir renda familiar de até 3 salários mínimos. A utilização do benefício estará restrita aos dias regulares de aula do estudante, incluindo sábados letivos, declarado pela instituição de ensino conforme o calendário escolar. A quantidade de passes mensais é diretamente proporcional ao calendário escolar, ao período de aula da instituição de ensino onde o estudante está matriculado e ao número de linhas de transporte necessária para a locomoção do estudante. Em caso de fraude comprovada, como a venda ou repasse do passe livre estudantil, o estudante perde automaticamente o benefício. A gratuidade será concedida mediante apresentação de cartão de gratuidade, acompanhado de documento pessoal que contenha foto. Não haverá cobrança de qualquer natureza pela emissão do cartão de gratuidade de que se trata este artigo. O cartão de gratuidade a que se refere o artigo anterior terá validade de 1 ano, a partir de sua emissão, para a qual será exigida documentação que comprove o vínculo estudantil do estudante com o estabelecimento de ensino, além de declaração de frequência mínima de 80%, emitido pelo responsável pelo estabelecimento de ensino. A partir do 2º ano de sua emissão, será exigida, além da frequência mínima de que trata o 2º artigo, aproveitamento mínimo de 70% de média final no ano anterior dos estudantes regularmente matriculados em cursos de ensino fundamental, médio e superior, incluídos os cursos de formação técnica. A gratuidade para estudantes será concedida de segunda-feira a sábado, com direito restrito a uso somente a 4 embarques diários, no período compreendido de 1 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. O cartão de que trata este artigo é de uso pessoal e intransferível. O seu uso indevido sujeitará o titular ao seu cancelamento. Tal benefício terá validade somente para o transporte coletivo que circule no âmbito do município. Mediante convênios com outras prefeituras ou com o governo estadual e federal, tal benefício poderá ser estendido a outras modalidades de transportes públicos, bem como aos transportes intermunicipais. O Poder Executivo Municipal terá o prazo de 90 dias para elaborar o plano de custeio da presente lei, fixando os prazos mediante viabilidade orçamentária para sua consecução, respeitando-se o previsto no artigo 74, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal. Poderá o Poder Executivo, na elaboração do plano de custeio de que trata este artigo, autorizar que permissionários ou autorizados a prestar serviços de transportes no município deduzam as despesas decorrentes em implementação da presente lei do valor total do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN. É isso que a gente está propondo, que o ISSQN dos leasings, que ainda eles não têm destinação, que eles sejam utilizados para o passe livre estudantil, que ele seja total para os estudantes, para que eles tenham mais condições econômicas, que muitos estudantes deixam de cursar, de estudar, por não ter condições financeiras, de não conseguir pagar o passe, por morarem muito longe, pessoas que moram em bairros distantes e não têm condições. Obrigada. Bem, respondendo às questões elaboradas, com relação a quem poderia usar, a gente não distinguiu, a gente colocou só com relação a estudantes que estejam regularmente matriculados. Essa questão aí ficou bem ampla, vamos dizer assim, há um liame de melhorar a questão da educação.
até os questionamentos com relação ao SSQN do leasing. O SSQN do leasing, a gente está trazendo como advogado uma alternativa, uma sugestão. Na verdade, no projeto, a gente teve até debate sobre isso no Sindicato dos Advogados, que é mais claro o SSQN, ele já é propriamente para isso. É que, como até a vereadora falou, o leasing é uma questão que todos querem saber como que vai ficar, como que a prefeitura vai arrecadar isso. O que a gente conseguiu visualizar, até entrando em pesquisa pelos tribunais, é o seguinte: os bancos estão recorrendo, esses valores estão sendo depositados em juízo porque está em discussão, e existe já pareceres julgados em Brasília pelo STJ que é realmente uma verba do município, os bancos estão perdendo em terceira instância. Então a tendência disso, assim, no âmbito jurídico falando, é realmente que seja definido dessa forma. Provavelmente, em breve, eu não posso estabelecer quando, provavelmente o ISSQN do leasing já vai ser uma arrecadação real dentro do orçamento do município. Agora, com relação a valores, fica difícil falar, porque cada banco tem um número de contratos, um número de arrecadação. O que eu queria destacar é o seguinte: Araraquara hoje vive um perfil que ela tem 3 vezes mais o volume de carros em ruas do que a média nacional. E eu acho que, como a vereadora abordou, é importante dizer que, da mesma forma que foi aberto o campo para novos contratos de leasing, para a pessoa adquirir carro por leasing e facilitando isso, acabou, de uma forma, aumentando o número de veículos nas ruas. E nada mais justo que esse contrato de leasing ou essa arrecadação do leasing venha subsidiar a educação e o passe livre para os estudantes. Márcia, quer complementar alguma coisa, Márcia? E complementando que o leasing ele é muito utilizado por empresas para a compra de equipamentos agrícolas. Então, a arrecadação do ISSQN do leasing ela é muito grande. A gente ainda não tem um parâmetro, mesmo porque o processo se encontra sob júdice, então a gente não pode nem falar sobre o processo. Mas esse imposto, a gente vê a arrecadação dos leasing. Então, é um imposto que ele não tem destinação específica. E que seja, a gente está querendo que esse imposto seja destinado realmente para que seja dado passe livre para os estudantes e condições para que eles continuem a estudar, que a maioria das pessoas ganham menos de 3 salários mínimos e a maioria desse pessoal não estudam, porque se for pagar o passe, mesmo sendo metade do valor, não tem condições, ou come ou usa o transporte. Bom, primeiramente, eu gostaria, até em âmbito pessoal, agradecer publicamente os médicos, Dr. Helder, Dr. Lapena, pelas homenagens à memória do meu pai. Com relação aos encaminhamentos, até a questão dos presidentes, eu quero deixar claro que a gente, como advogado, a gente está muito longe do trabalho de vocês aqui. A gente apenas tem um esboço e podemos dar algum tratamento jurídico à questão. O que eu posso dizer com relação até às indagações, eu tive uma informação que hoje em dia a CTA declara informalmente que hoje aproximadamente de 10 a 15% dos estudantes utilizam o transporte público. Isso já é subsidiado, como o próprio vereador João Farias falou. Eu penso o seguinte, existe já uma verba destinada para isso, a gente está pedindo um aprimoramento, a informação que o vereador Boi trouxe, que já existe esse passe escolar, eu acho muito importante, porque eu mesmo não tinha essa informação e até procurei leis municipais com relação a isso, acredito que seja alguma iniciativa do EJA ou de algum órgão. Eu acho que isso talvez possa ser estendido. Essa questão também dos 3 salários mínimos foi uma questão que a gente pegou um amparo de algumas outras leis já de passe livre estudantil de outros municípios. Eu acho que até o projeto da doutora Juliana deveria ser relevado para tentar estender esse projeto para quem exatamente precisa. Ainda com relação às indagações do vereador, eu penso o seguinte: a gente não pode pensar que é muito caro ou que o município não tem condições, se a gente não sabe o valor disso. Eu acho que nem existe 25% de verba de SSQN destinada à educação, o projeto tem um caráter social e também para melhorar a evasão escolar e educação. Eu acho que pode ser, através de melhoras no projeto, como o vereador Elias falou, determinar um melhor liame para
se obstar ou se filtrar aí quem possa usar ou não esse benefício, mas eu acho que é muito válido essa casa tentar trabalhar no intuito de encaminhar alguma proposta, e nem que o nosso projeto seja apenas uma semente para isso, mas que tenha a intenção de melhorar a situação do transporte público para esses estudantes que precisam. Com relação até ao que o Dr. Lapena falou, eu penso o seguinte: existem sim alunos que precisam, eu acho que esses alunos devem ter alguma orientação pedagógica dentro da escola, e eu acho também que deve haver uma abertura dessa lei, obstando aí a pessoa poder se defender, a poder protelar a suspensão do benefício, até com base que o professor ou o pedagogo que acompanha a criança explicar a motivação que ele não consegue alcançar essa média de 70%. Eu acho importante ter uma média de 70% ou 50%, ou que seja, até para essa pessoa ter mérito para poder usar esse benefício. E também incentivar que o estudante tenha sempre comprometimento, que frequente as aulas, até para ter um intuito aí que é o caráter educacional do projeto. Eu acho que nas minhas alegações aqui finais, aqui, o que eu tenho mais a dizer a respeito do processo é isso. Agradeço a oportunidade pelo Sindicato dos Advogados e espero aí que a casa dê o correto encaminhamento, que não seja um encaminhamento, como o vereador falou, mas que sirva de embrião, sirva para um novo projeto, que pelo menos a gente, colocando a questão a público, surta alguma discussão a respeito que melhore essa questão do transporte público dos estudantes. Muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês, tá? E que esse projeto, que vocês consigam aprimorar eles e que leve adiante. E a nossa proposta de estar colocando o ISSQN do leasing é porque é uma verba que ainda não está destinada. Então, é um meio de estar tendo mais recursos financeiros para que isso ocorra. Então, a gente agradece a vocês, a tudo que vocês propuseram aqui, que melhore o projeto e que leve esse projeto adiante. Obrigada.